Alô, você. Se inscreve no canal, curte esse trabalho para tirarmos uma boa nota. Conto com você aí do outro lado da tela. Essa é a equipe Umuão e vamos falar sobre o surgimento do capitalismo e sua base. Todo sistema tem contradição e não estamos aqui para colocar no pódio esse ou aquele sistema. Ainda mais que o capitalismo é dinâmico, diríamos que vive quase que diariamente sua própria evolução. Acreditamos que Darwin adoraria estudar o capitalismo, pois ele consegue se adaptar facilmente a diferentes realidades. O capitalismo nada mais é do que um modo de produção, ou seja, a forma como a sociedade produz e se organiza para sobreviver. E nos caminhos da história já existiram vários meios de produção, ou modos de produção. Aqui podemos citar o asiático, na Baixa Mesopotâmia, onde o Estado comandava tudo, por muitas vezes sendo o Estado religioso, também não existia propriedade privada. E não podemos esquecer de Grécia e Roma, onde surgem os escravos como o principal meio de mão de obra, um modo de produção escravista, principalmente na Grécia, porque o cidadão ateniense ele não trabalhava, pois ele tinha de fazer política e o trabalho era restrito aos escravos. Na Idade Média também temos o meio de produção feudal, o modo de produção feudal, que se resumia na ruralização do indivíduo, a agricultura de subsistência nos feudos e a pouca demanda no comércio. E também não podemos esquecer dos aspectos políticos, onde o monarca tinha um papel de como autoridade máxima e absoluta. Entretanto, os senhores feudais detinham o poder militar, também o poder judicial e o direito de fabricar as próprias moedas. Assim, o monarca era apenas uma figura simbólica. E a sociedade feudal da época era bem delimitada. O clero exercia as funções religiosas, os nobres exerciam as funções militares e os servos produziam os meios de subsistência e pagavam os tributos. O camponês ele recebia a terra para a exploração, mas ele não era dono dela. E seguindo os caminhos da história, vamos chegar ao capitalismo. Eu passo a palavra à próxima colega. Dando continuidade ao nosso trabalho, falaremos um pouco sobre a transição do feudalismo ao capitalismo. Neste primeiro slide, observamos figuras que representam fatos que contribuíram para a crise do feudalismo. O feudalismo não terminou de uma hora para outra, ou seja, de forma repentina. Ele foi aos poucos se enfraquecendo e sendo substituído pelo sistema capitalista. Podemos dizer que o feudalismo começou a entrar em crise em algumas regiões da Europa já em meados do século XII, com várias mudanças sociais, políticas e econômicas. A partir do século XII, ocorreram várias transformações na Europa, que contribuíram para essa crise do sistema feudal. Entre elas, podemos citar o Renascimento comercial. Muitos historiadores sustentam que a disseminação do comércio foi a mais importante força para a desintegração do feudalismo medieval, mas não a única. Esse renascimento comercial foi impulsionado principalmente pelas cruzadas e a expansão marítimo-comercial. Embora a transição do feudalismo para o capitalismo tenha coincidido com o aumento do comércio na Europa Ocidental, e, embora o comércio tenha sido decididamente importante para a dissolução do feudalismo e para o crescimento do capitalismo na Europa Ocidental, a intensificação da atividade comercial na Europa Oriental contribuiu para a consolidação e perpetuação das relações econômicas e sociais feudais. Nós temos outro ponto, que é o aumento da circulação das moedas. Isso ocorre principalmente nas cidades. Este fator desarticulou o sistema de troca de mercadorias, características principal do feudalismo. Os burgos. Os burgos foram feiras medievais que cresceram demais, até se transformarem em burgos. Os burgos passaram então a ser as pequenas cidades onde moravam os comerciantes. Desenvolvimento dos centros urbanos.
Provocando o êxodo rural, muitos servos passaram a comprar sua liberdade, atraídos por oportunidades de trabalhos nos centros urbanos. As cruzadas proporcionaram a volta do contato da Europa com o Oriente, quebrando o isolamento do sistema feudal. O surgimento da burguesia, nova classe social que dominava o comércio e que possuía alto poder econômico. Esta classe social foi aos poucos tirando o poder dos senhores feudais. Aumento dos impostos. Proporcionado pelo desenvolvimento comercial, os reis passaram a contratar exércitos profissionais. Este fato desarticulou o sistema de vassalagem típico do feudalismo. O esfacelamento do sistema feudal se originou mais diretamente de uma série de catástrofes, como a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, estabelecendo a inquietação e a desordem nesses dois países. A peste negra foi ainda mais devastadora. No início do século XV, após os efeitos da guerra e das epidemias, a população da Inglaterra mal atingia 2,5 milhões de habitantes. Antes da pandemia, era de 4 milhões. O despovoamento provocou uma enorme falta de mão de obra e os salários de todos os tipos de trabalho se elevaram bastante. As revoltas camponesas ocorreram sequencialmente da peste negra e da Guerra dos 100 Anos, pois com a diminuição da produção agrícola que ocasionou a falta de alimentos e, consequentemente, fome por grande parte da Europa feudal. Também os camponeses se revoltaram contra o aumento dos impostos, dentre outras coisas. A Revolução Científica, o despertar intelectual. Outras mudanças também foram instrumentais na transição para o capitalismo. Foi o despertar intelectual do século XVI, que promoveu o progresso científico. O telescópio e a bússola, por exemplo, permitiram que os homens navegassem com muito mais precisão, cobrindo distâncias maiores. Com tudo isso que vinha ocorrendo com os senhores feudais, perderam o poder econômico e político. Começava a surgir as bases de um novo sistema, o capitalismo. Convido agora o Daniel Diogo para dar continuidade ao nosso trabalho. É a maneira como está organizado um sistema produtivo com objetivo de lucro, o dinheiro sendo o principal combustível para estimular as pessoas a comprar e consumir, explorando o que dá lucro e descartando o que não traz benefícios. O capitalismo se caracteriza por 4 conjuntos de ajustes institucionais e comportamentais, sendo eles: produção de mercadorias, orientada para o mercado, propriedade privada dos meios de produção, um grande segmento da população que não pode existir, a não ser que venda essa força de trabalho no mercado. O comportamento individualista, aquisitivo, maximizador da maioria dos indivíduos dentro do sistema econômico. Na produção de mercados, produtos com características físicas particulares para que sejam utilizados e satisfaçam as necessidades humanas, tendo assim seu valor de uso. Eles têm valor pelo fato de poderem ser trocados por dinheiro, que esse dinheiro pode ser trocado por produtos que têm valor de uso desejado, sendo o trabalho humano tendo valor de troca somente nos modos de produção. E a propriedade privada é que a sociedade dá o direito a certas pessoas a controlar os meios de sua própria produção, como a matéria-prima, o maquinário e os prédios, sem interferência de terceiros naquilo que o produtor possui. É o grande segmento da população, é uma existência de uma numerosa classe trabalhadora sem qualquer controle sobre os meios de execução de suas atividades produtivas. O capitalismo faz a força produtiva humana uma mercadoria em si mesma, que é a força de trabalho. O comportamento individualista assegura uma oferta adequada ao trabalho e facilita o rígido controle dos trabalhadores, produzindo mercadorias que excedam o valor das mercadorias que consomem. Trabalhar mais horas e mais intensamente para obter um salário mais adequado
e evitar ficar desempregado, que tem sido um fenômeno social sempre presente no capitalismo. Vou passar a voz para nossa colega Lorena. O pensamento liberal clássico. O liberalismo é um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII e ganhou destaque na Europa no século XVIII. Basicamente, a visão liberal de John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados de capacidades para o trabalho e intelectuais, assim todos têm direitos naturais a exercer sua capacidade. O Estado, nesse contexto, não tem o direito de interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, a menos que esses atentem contra a ordem vigente. Esse pensamento liberal foi o que motivou eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, criando um Estado de direito liberal na modernidade, que com isso assegurava os direitos dos cidadãos e assim acabar com o despotismo. Algumas características do liberalismo é que este visava acabar com a opressão do chamado Antigo Regime, que eram as monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo as potências europeias. Desse modo, a oposição ao absolutismo, a descentralização do poder e as liberdades individuais também fazem parte das características do pensamento liberal, juntamente com o direito natural, que é o direito à propriedade, à conservação da vida e à liberdade, pois para Locke a sociedade é um sistema da manutenção dos direitos, sendo que o Estado é o que assegura esses direitos dos cidadãos e não retira o direito dos mesmos. Outro ponto é que o povo não serve ao Estado, e sim o Estado que serve ao povo. Por quê? Porque o poder emana do povo, o poder é do povo, sendo através disso que temos que compreender que os governantes não são titulares dos poderes em si próprio, tratando-se da descentralização do poder, pois eles são apenas os representantes do poder popular, sendo eleitos por uma eleição popular, e o seu mandato passa a ter tempo determinado, e não mais como tempo vital como era no absolutismo. Outro ponto a se destacar é a isonomia, que diz que todos são iguais perante a lei. E dentro do liberalismo existem duas divisões, que são o liberalismo político e o liberalismo econômico. O liberalismo político consiste no abandono da visão antiga de governo e economia, já que os liberais modernos adotaram uma visão política baseada no republicanismo e no parlamentarismo. Esses sistemas políticos permitiam a divisão de poderes, retirando das mãos de um monarca o poder absoluto. Charles de Montesquieu foi um dos pensadores que influenciaram o liberalismo e a Revolução Industrial. Foi ele que defendeu a divisão dos poderes estatais em três partes: o poder legislativo, que serão responsáveis por criar as leis, o poder executivo, responsáveis por executar as leis e governar a cidade ou o país, e o poder judiciário, que atuaria quando algum cidadão infringisse as leis estabelecidas ou entrasse em conflito de interesse com outros cidadãos ou mesmo com o Estado. Já no liberalismo econômico, foram as ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith que predominaram para estabelecer as diretrizes desse novo pensamento econômico. No liberalismo econômico, consiste em que o Estado não deve interferir na economia, pois a economia seria feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos. Nesse meio, a meritocracia e a valorização do esforço individual são marcantes nessa doutrina, por colocar como responsável pela riqueza e sucesso unicamente o indivíduo. E para Adam Smith, existiria como uma espécie de mão invisível que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa privada, logo sem necessitar do Estado, já que quando tinha algum intrometimento do Estado, dava uma estagnada no desenvolvimento econômico, por o Estado querer reivindicar a sua parte nos lucros sem nada a oferecer em troca. No mesmo século surgiu o Iluminismo, onde visava a valorização da razão e a racionalidade. A partir dessa influência do pensamento iluminista, os cidadãos, de certa forma, acordaram para o fato de que a vida política deveria ser regida pela racionalidade e não pela religião, como era o que acontecia.
Quando ocorreu a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo industrial, a burguesia queria expandir os seus negócios para produzir mais, lucrar mais e obter mais propriedades privadas. Mas como o governo era autoritário, os burgueses se viram incapazes de conseguir o que queriam. Então, justamente as ideias liberais que surgiram no campo econômico para permitir o desenvolvimento econômico baseou-se apenas nos esforços da burguesia sem a interferência do Estado. Contudo, o keynesianismo surgiu. Essa doutrina econômica, apresentada pelo economista John Maynard Keynes para substituir o liberalismo, que após as crises não se recuperou como esperava pelo pensamento liberal. Dessa forma, as ideias que Keynes trouxe foram adotadas por muitos governos ao redor do mundo, com o intuito de livrar os países do período da Grande Depressão. Keynes também foi responsável pela criação do New Deal, ou Novo Acordo. Com isso, diferentemente do pensamento liberal, Keynes insistia que o Estado deveria se interferir na economia, com o intuito de garantir o estado de bem-estar social. Por meio dessa ideologia, é o Estado quem deve garantir os direitos dos cidadãos. A doutrina keynesiana foi muito utilizada até os anos 70, quando aconteceu a crise do petróleo e motivou mais uma vez a mudança do padrão econômico de grande parte dos países, surgindo então o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma espécie de releitura do liberalismo clássico, o novo liberalismo, no caso. Esse novo pensamento ganha muita força no mundo, principalmente nas décadas de 80 e 90 e nos anos 2000. As bases para essa doutrina foram estabelecidas em uma reunião nos Estados Unidos em 1989, que ficou conhecida como Consenso de Washington. E algumas características do neoliberalismo é que a intervenção do Estado deve ser mínima, atuando apenas em áreas que a iniciativa privada não pode atuar, como na polícia e no sistema judiciário. O Estado também deve reduzir os gastos públicos, como na educação e na saúde, mantendo sempre os gastos públicos sob controle. Assim percebemos que cada doutrina surgiu para contestar a anterior. O liberalismo clássico que contestou o mercantilismo, o keynesianismo que contestou o liberalismo e o neoliberalismo que contestou o keynesianismo. E mesmo após o surgimento dessas doutrinas, diferentes pensamentos que buscavam auxiliar na sociedade, nenhuma foi ou é 100% eficaz ou perfeita, visto que os economistas defenderam a que mais lhe agradava e criticava as outras. Agora passo a palavra para o meu colega de classe, Isaac. A visão econômica de Karl Marx. O trabalho segundo Karl Marx. A força do trabalho exercida pelo trabalhador na execução de sua função é uma mercadoria, tal qual o produto produzido por ele. Ao comprar a força de trabalho do operário e ao pagá-lo pelo seu valor, o capitalista adquire, como qualquer outro comprador, o direito de consumir ou usar a mercadoria comprada. A força do trabalho de um homem é consumida ou usada fazendo-a trabalhar, assim como se consome ou se usa uma máquina fazendo-a funcionar. Meios de produção é um conceito desenvolvido pelo filósofo e economista Karl Marx, que identificou 3 níveis de meios de produção na base da sociedade, que são elas. O nível básico é o que podemos chamar de condição de produção da sociedade. Em outras palavras, as condições ou recursos naturais disponíveis, que são alicerce de qualquer sociedade e claramente refletem seu tipo de produção, sua natureza, sua cultura em geral. Meios de produção. Esse nível entende-se os vários tipos de equipamentos, ferramentas e máquinas que a produção emprega, além de matérias-primas disponíveis. Controle dos meios de comunicação. A divisão do trabalho ou distribuição de trabalho e as relações de posse constituem o que eu chamo relações de produção da sociedade. Mais-valia é o termo usado para designar a disparidade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. Karl Marx fez uma análise sobre o tema e afirmou: o sistema capitalista representa a própria exploração do trabalho por parte dos donos, meios de produção. Na disputa desigual entre capital e proletário, sempre o primeiro sai vencedor. Desse modo, o ordenado pago representa um pequeno percentual do resultado final do trabalho. Então, a disparidade configura o que eu chamo de mais-valia, dando origem ao valor excedente com lucratividade maior para o capitalista devido ao trabalho que é explorado do trabalhador.
Críticas prós e contra a visão de Karl Marx. Dirige explicitamente a economia política. No ponto de vista marxista, o trabalho que define o valor das mercadorias. As relações de trocas dependem do que haja trabalho prévio para a determinação do preço. Portanto, os meios de produção são a base e a obra compreender a alocação de recursos entre as classes, já que nessa esfera que a riqueza é produzida. E a principal crítica feita ao marxismo na atualidade alega que este possui caráter simplista, seja na organização da sociedade em classes, capitalista e proletariado, seja nas diversas interpretações que Marx fez da inter-relação direta entre os fatores sociais da consciência, como cultura, religião, política e os da economia.